Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, nossa amadíssima esposa. O Evangelho de hoje é de Marcos 12, de 28 a 34. Um doutor da lei estava aí e ouviu a discussão. Vendo que Jesus tinha respondido bem, aproximou-se dele e perguntou: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro mandamento é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo mandamento é este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. O doutor da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, como disseste, ele é, na verdade, o único Deus e não existe outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de toda a mente, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos, do que todos os sacrifícios. Jesus viu que o doutor da lei tinha respondido com inteligência e disse: você não está longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer pergunta a Jesus. Palavras da salvação, glória a vós, Senhor. Então, no Evangelho de hoje, o Senhor nos fala quais são os dois maiores mandamentos, né? E quando o Senhor fala isso, é porque ele é indagado por esse mestre da lei, que pergunta a ele qual é o primeiro mandamento mais importante, né? Qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus responde: o primeiro mandamento é este: o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e ame ao Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com toda a sua força. E aí ele vai dizer que o segundo é: ame ao seu próximo como a si mesmo. E ele vai dizer que esses dois mandamentos, não existe outro mandamento mais importante do que esses dois. É isso que o Senhor está nos dizendo hoje, nessa sexta-feira de Quaresma, né? Que possamos refletir se nós estamos amando ao Senhor desta forma, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, né? E se Ele é o nosso único Deus. E se assim também nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que o Senhor está nos questionando hoje, está nos ensinando hoje, que esses são os dois mandamentos mais importantes. Quer dizer que deve ser a primeira coisa a fazermos se queremos seguir esse Jesus. É tê-lo como nosso Deus, é amá-lo com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, de todo o nosso coração. O Senhor está nos falando hoje, Ele está nos indagando. É algo para refletirmos nessa Quaresma. E se nós estamos amando o nosso próximo como a nós mesmos. Então, que nesse dia de hoje, o Espírito Santo venha nos revelar se nós estamos agindo de acordo com os mandamentos do Senhor. Se esses dois mandamentos estão sendo os mais importantes para mim e para você. E que o Espírito Santo nos ensine a fazer com que eles sejam mais importantes, a termos esse Senhor nosso Deus, amá-lo dessa forma, que Ele seja o nosso único Deus. E aí quando esse homem responde para Jesus desse mandamento, Jesus olha e vê que ele respondeu com inteligência. Então, isso significa que esse sentimento, termos esse mandamento como primeiro e segundo e como os mais importantes, passa também pela nossa inteligência. Então que o Espírito Santo nos coloque na nossa inteligência, no nosso entendimento, essa certeza de que o Senhor é o nosso Deus. Esse amor por o Senhor ao ponto de amarmos a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa inteligência, e amarmos ao próximo como a nós mesmos.
Que isso esteja entranhado em nós, no nosso ser, nas nossas ações, no nosso pensar, no nosso agir. Que o Espírito Santo nesse dia coloque no nosso coração esse sentimento de amor, esse mesmo sentimento de amor que o Senhor colocou em nós, que o Senhor viveu por nós, que tenhamos também esse mesmo sentimento pelo Senhor e pelo nosso próximo. Em nome do Pai, do Filho e do Santo. Amém.